Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello e Alexandre de Moraes, reagiram com firmeza às declarações do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, do PSL. As declarações, num vídeo de 4 meses atrás, repercutiram este fim de semana. Nela, o deputado diz que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado caso houvesse alguma tentativa de impugnação da candidatura do pai dele, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Nessa gravação, Eduardo Bolsonaro fala que para fechar o STF, basta um soldado e um cabo. No vídeo, gravado durante uma aula num cursinho do Paraná, o deputado reeleito este ano com a maior votação da história foi questionado por alguém se havia possibilidade de o STF agir para impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse caso ganhasse já no primeiro turno. E nessa hipótese, se o Exército poderia agir. Eduardo Bolsonaro respondeu. A gente já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Eduardo Bolsonaro continuou o raciocínio, falando sobre a hipótese de o STF impugnar a candidatura de Bolsonaro, atribuição que sequer é do Supremo, mas do TSE. Eduardo disse. Se quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O deputado prosseguiu, desmerecendo o papel do STF. O que é o STF, cara? Tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? O vídeo gravado antes do primeiro turno das eleições passou a circular ontem nas redes sociais e provocou reações, como a do candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Há muito medo de violência por parte do Bolsonaro. Você viu que o filho dele chegou a gravar uma notícia, né? Um pensamento, se é que pode se chamar assim o que eles falam, porque é uma coisa tão impressionante, eu não sei se a pessoa pensou para falar, mas diz que prender, fechar o Supremo Tribunal Federal é uma coisa que, se eles desafiarem o Poder Executivo, mandariam um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado, nem de jipe precisaria. É uma pessoa que fala isso, não sei se pensa para falar, mas se nem o ministro do Supremo hoje está salvo, você imagina o policial federal que discorda. O candidato Jair Bolsonaro reagiu, surpreso, quando perguntado sobre o vídeo em que o filho faz as declarações sobre o Supremo. Existe crítica a fechar STF. Se alguém falou em fechar STF, está consultar um psiquiatra. Ao ser informado pelos jornalistas de que a declaração era do seu filho, Bolsonaro duvidou da informação. Desconheço, duvido, alguém tirou de contexto. O ministro Celso de Mello, decano do STF, se manifestou enviando declaração por escrito para o jornal Folha de São Paulo. Celso de Mello escreveu: essa declaração, além de inconsequente e golpista, mostra bem o tipo irresponsável de parlamentar cuja atuação no Congresso, mantida essa inaceitável visão autoritária, só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição. Votações expressivas do eleitorado não legitimam investidas contra a ordem político-jurídica. Sem que se respeitem a Constituição e as leis, a liberdade e os direitos básicos do cidadão restarão atingidos, em sua essência, pela opressão do arbítrio daqueles que insistem em transgredir os signos que consagram o Estado democrático de direito. Hoje, num evento sobre os 30 anos da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, criticou a declaração de Eduardo Bolsonaro. É algo inacreditável que no Brasil, século XXI, a Constituição com 30 anos, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. E que confirma uma das frases mais importantes de um dos grandes democratas, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância.
O ministro disse que vai pedir abertura de inquérito à Procuradoria-Geral da República para investigar as declarações. Isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 3º. Incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis. Ainda ontem, Eduardo Bolsonaro se manifestou numa rede social sobre o vídeo. Ele disse que apenas respondeu a uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação, sem qualquer fundamento, de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que jamais acreditou nessa possibilidade, mas que se algo parecido acontecesse, seria algo fora da normalidade democrática. O deputado disse que citou apenas uma brincadeira que diz ter ouvido na rua. Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que se foi infeliz e atingiu alguém, pede desculpa tranquilamente e diz que não era a intenção dele. Ele disse que a divulgação do vídeo não é motivo para alarde e visa atingir o pai, Jair Bolsonaro. Eduardo diz que tem a consciência tranquila e que o momento é de acalmar os ânimos, que, segundo ele, são inflados propositadamente para criar uma atmosfera de instabilidade. E concluiu: se alguém defender que o STF precisa ser fechado, de fato essa pessoa precisa de psiquiatra. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deve se manifestar ainda hoje sobre as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. O PSL, partido de Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou.